Olá! No programa de hoje vamos conversar com a psicóloga Eline Granzotto sobre saúde mental. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, para nós estarmos bem conosco e com toda a sociedade em volta da gente. Venha comigo, você vai gostar. Vamos conversar com a psicóloga Eline para sabermos mais sobre a nossa saúde mental. Boa tarde, Eline. Boa tarde, Tânia. Um prazer bem? estar aqui com você, falar de um assunto interessante, saúde, que nunca se esgota. A saúde, principalmente essa saúde mental, né, que abala muito as pessoas hoje em dia pelo estresse, pela correria, né? E a saúde mental, o que é essa saúde mental? Explica melhor pra gente, Eline. A saúde mental, conforme a Organização Mundial de Saúde, quer dizer o bem-estar físico, emocional e espiritual. O que não é nada fácil, é uma tarefa difícil, até em função de que todo mundo fala em querer estar bem, mas diante do cotidiano evita até se autocuidar e às vezes começa a ter estresse, muitas cobranças, e isso vai dar alteração psíquica, alteração corporal, no físico. Por isso tão importante que a gente fale assim, se cuide, evite o estresse, ande, faça exercício, só que isso não é nada fácil. Isso tanto é uma preocupação que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 há uma preocupação que a gente tenha um processo epidêmico de depressão. As pessoas precisam estar atentas a isso e se autocuidar para evitar um estresse intenso que, claro, vai ter adoecimento. Eline, você falou que dessa saúde mental faz parte também a saúde espiritual. Isso quer dizer que a pessoa tem que ter uma religião, ela tem que acreditar em alguma coisa, ela tem que praticar alguma coisa? Que correlação teria isso com a espiritualidade da pessoa? Necessariamente eu diria assim, praticar naquilo que ela acredita. Eu sempre costumo dizer que todas as religiões, elas são benéficas e fazem bem para quem acredita, segue, porque isso equilibra o seu bem-estar emocional. Já isso é comprovado que à medida que você se permite se autocuidar, é claro que você tem um índice de ansiedade muito baixo. Isso, consequentemente, melhora o seu bem-estar, a sua saúde. Então, isso envolve esse espiritual, que seja qual for a religião que você pratique, acredite, isso é louvável e isso é importante. Aliás, deveria fazer mais isso e ajudar muitas pessoas. Tem então a ver com a fé da pessoa? Sim, naquilo que ela acredita e se permite. E o paciente que tem algum distúrbio mental, que não esteja, digamos assim, fora das suas faculdades mentais, ele tendo fé, isso vai ajudar no tratamento? Sem dúvida, porque o que é isso? Ele adquire assim, o autocontrole de se auto-organizar nos momentos que ele está muito ansioso, agressivo, não consegue lidar com as situações cotidianas, claro que vai dar ansiedade, estresse, e isso vai sempre auto-ajudar no seu equilíbrio. Como assim, que você pode me perguntar? Quando a gente até vê que está fora do contexto pela ansiedade, muita cobrança, é muito importante a gente se auto-permitir ter um leque de escape, de se auto-reorganizar. Por isso que a gente fala assim, creia alguma coisa, faça exercícios, passeie, escute música, namore, isso é fundamental, sempre vai ajudar. E quando que uma pessoa pode achar que ela tem algum problema mental, alteração na sua saúde mental? Não vamos falar assim, problema mental, mas na sua saúde mental, o seu bem-estar. E quando que ela nota que isso está alterado nela? Ela pode perceber sozinha isso? Ou as pessoas que estão em volta que acabam percebendo? As duas coisas. É muito importante, assim, às vezes quando você não se dá conta, mas o próprio mal-estar, fadiga, a agressividade consigo mesmo, com o outro, não dormir, ter mau humor, você está muito instável, isso já demonstra que alguma coisa está errada. Até pela cobrança que às vezes você faz de compromisso, mas você precisa buscar o equilíbrio, porque você dormindo mal, isso já vai afetar a tua performance como profissional, como mãe, como namorado, como filho, de qualquer maneira. Isso já denuncia que algo está muito estranho. A tua vida social, digamos assim, ela sofre com isso. Então a pessoa, nessa irritabilidade que você diz, a gente vê muito isso, vê todo dia reportagens, matérias que falam sobre a agressividade no trânsito, a falta de
você ter mais condescendência, ser mais gentil com as pessoas, isso também denota uma alteração que pode levar a alguma coisa mais séria, esse comportamento agressivo das pessoas? Sim, isso já demonstra assim, o tanto o nível que as pessoas estão tão estressadas, estão tão focadas em si mesmas, nos seus problemas, que elas não param para pensar. Quando você falou dessa agressividade, agredir o outro, vejo bem, ele não está preocupado com o outro, ele está tão já adoecido, está tão mais em conflito com ele mesmo, que ele termina agredindo o outro com uma válvula de escape, dane-se o outro. E já perdeu o controle. Por isso a gente até inclusive está vivendo uma era de falta de respeito absoluto com o ser humano. E a gente vê as coisas mais atrozes. Isso sem dúvida evidencia um estresse intenso e a falta de cuidado consigo mesmo. Essa falta de cuidado consigo mesmo, você diz assim, desde simples coisas do dia a dia, como se alimentar, ou dormir bem, que você falou agora há pouco. A insônia é um sinal que grita aí, né, no quadro de quem tem alteração dessa saúde mental? Sim, até por uma exigência, até por dificuldades, por problemas, dificuldades financeiras, por dificuldades no relacionamento, você também ficar muito focado só naquilo que é importante, que você tem que fazer, até o próprio trabalho, aí já denota isso. Assim, a gente sabe que as estatísticas estão dizendo é fundamental o sono, porque ele reorganiza o organismo, ele relaxa. A gente tem índice de as pessoas que não dormem vão adoecer, vão ter problema de gordura, engordar mais ainda, e a agressividade vai ficar extremamente latente. Perde a paciência com o outro. Então é aquela velha história, né? Que a gente tem que trabalhar, tem que produzir, mas tem que ter o lazer, né? É fundamental. O lazer é isso. Um bom remédio. O nosso antigo filósofo Aristóteles já dizia, tenha tudo isso, mas não esqueça do ócio. É onde a gente se permite descansar, relaxar, dormir, ouvir música, ou simplesmente não fazer nada. Aliás, uma das coisas mais importantes, você se permitir, dentro daquilo que você pode fazer, você tirar 10 minutos por dia, onde você pode concentrar em si mesmo, é uma reorganização para que você evite estresse, conflito e tenha uma performance mais adequada com relação ao outro, porque a gente vive em sociedade e a gente não pode esquecer que existe o outro também. Você falou de ócio, né? O ócio criativo do Damasio, né, que é um escritor italiano, ele fala muito sobre isso. E até mesmo ter um tempo assim para relaxamento, né? Uma técnicazinha de relaxamento, isso vai bem também, né? Para a pessoa se centrar um pouco. Essas técnicas a psicologia usa, né? Sem dúvida. É onde o sujeito volta a reconectar com você mesmo. Ele entra em conexão com aquilo que está desorganizado, desorientado, para ele se reorganizar e poder fluir no seu trabalho, nas relações, com aquilo que permite ele estar bem. Isso é fundamental porque leva você a um estágio de staff, de reorganização interna, física e psíquica. E para que a pessoa, a gente, né, vamos falar para os nossos telespectadores, né, de uma forma geral aí que está interessado nesse assunto, quais seriam as possibilidades terapêuticas, né, para que isso aconteça? Se ele pode fazer algumas técnicas sozinho, se ele sempre vai ter que estar acompanhado de um profissional, como é que você colocaria isso para a gente? Quando você sinaliza que está muito ansioso, muito estressado e que você está vendo que você não está conseguindo fazer aquilo que você se permitiu ou quis fazer ou tentou fazer, é o momento de fato você parar para pensar, estar em encontro com você mesmo, com aquilo que você tem tanta necessidade e não consegue fazê-las. Você pode fazer isso sozinho, você pode escutar música, você pode andar, você pode passear ou simplesmente ir para o rio, sentar e deixar fluir o dia. Claro que isso é difícil, mas eu nunca disse que isso é fácil. Uma das coisas mais difíceis é o grande desafio nosso, de todo ser humano, buscar equilíbrio para controlar a ansiedade. Não esqueçam que, como eu disse, a Organização Mundial de Saúde tem um grande desafio até 2020 pelo esse busca do aqui e agora, e isso estressa. Então daqui a pouco a gente vai continuar com esse papo gostoso com a Eline sobre saúde mental. Voltamos agora para continuar a nossa conversa com a Eline, a psicóloga que está dando ótimas dicas aí sobre saúde mental hoje. Eline, você estava falando agora há pouco das terapêuticas que são possíveis, né? Tem alguma forma da pessoa extravasar essa raiva antes de ter um problema mais sério?
dela, sei lá, socar uma almofada, pode fazer isso? O psicólogo deixa fazer isso? Ou é muito errado? Como em vez de bater no vizinho, vai lá e dá um soco na almofada? Independente do psicólogo, é até viável, né? Você vai extravasar a sua raiva, a sua ansiedade, o seu mal-estar. Então isso serve, bata alguma almofada, chore, grite. Gritar. Pois é, tem algumas terapias assim de catarse onde você pode fazer isso. Você chorar, gritar, e é sempre benéfico, porque aí você não agride o outro. Essa terapia do grito também, isso funciona? Funciona. Nos Estados Unidos já tem alguns psicólogos que fazem esse tipo de trabalho, do grito, do riso, onde você inclusive fica mais leve, você não fica tão ansioso, você não fica tão agressivo. E é uma maneira de você estar liberando, tá, tanto endorfina interna e que evita você ter prejuízos maiores. Ajuda bastante. Essa terapia de grito, de riso, você começa forçando, né, a risada, a gargalhada, e daqui a pouco você está rindo mesmo, né? Você vai rir até de você mesmo, porque quando você vê, você, nossa, passou. Quer dizer, você liberou toda aquela ansiedade, aquela coisa que você estava achando que tinha que fazer coisa pior, e aí vai ficando muito mais leve. A necessidade, às vezes, de alguns casos de pacientes que têm que tomar medicação. Ele faz psicoterapia e toma medicação também. Como é que funciona isso? Dá para ficar só com a terapêutica, fazendo a psicanálise? Você é freudiana, né? Tua linha é psicanalista, né? Uhum. É seguidora do Freud, gente. No caso, ele fica só com a psicoterapia, ela dá conta, dependendo do problema, ou sempre tem que estar aliando a medicação, porque às vezes as pessoas têm uma falsa impressão do medicamento, né? Fala de antidepressivo, a pessoa já fala, não vou tomar, não sou doido. É por aí, né, Eline? O medicamento é uma terapêutica que é viável e ninguém está louco porque vai tomar esse tipo de medicação. Sim, é muito importante, tanto terapia quanto os medicamentos, né? Até para amenizar a ansiedade ou coisas maiores. Literalmente, eu sempre costumo dizer, um benzodiazepínico, um ansiolítico para controlar a ansiedade sempre é viável quando você tem dificuldades e você não consegue dar conta disso. Aliado, claro, com a terapia, porque às vezes a gente usa também o medicamento como um válvula de escape. E aí não resolve o problema, porque você não vai trabalhar o que te deixa triste, ansioso ou está te deixando depressivo. Então, as duas coisas são viáveis. O grande problema é você não fazer uso indevido e nem se automedicar. Porque claro que aí tem outras alterações, outros problemas que em vez de te ajudar vai atrapalhar. Mas as duas são viáveis e é importante se permitir fazer isso. Porque tem muita gente que, como você disse, eu não sou louco, eu não estou maluco, eu tenho um pavor de psicólogo, de psiquiatra. E o que está em jogo é a saúde. A sua vida como um todo. A saúde mental e todo o seu contexto, né, dentro da sociedade que a pessoa está vivendo. O medicamento, ele pode ter um uso temporário? Assim, ele vai ser usado numa fase mais, digamos, sei lá, que a pessoa está mais agressiva ou está necessitando, está mais carente, está mais depressiva, e isso pode sendo retirado aos poucos? Sim, isso vai depender muito da tipologia do problema do paciente na sua questão. O que está atrapalhando, o que está adoecendo. Alguns vão tomar por 6 meses ou até 1 ano e outros a longo prazo, mas isso muito específico dentro do diagnóstico que é feito para que ele dependa do medicamento. Então, cada caso vai ter uma medicação diferente. Ou não. Na realidade, as pessoas que vão precisar muito de medicamentos a longo prazo são pessoas que estão com problema de transtorno bipolar, que arrasa com a vida, a saúde mental fica completamente estraçalhada, ele se compromete em termos de vida afetiva, vida profissional, então ele tem que tomar, aliás, por toda a vida. E os outros casos mais patológicos, uma esquizofrenia ou até às vezes um surto psicótico. Aí a gente vai fazer, dependendo do paciente, a tipologia desse problema, vai ser indicado o medicamento. Esse medicamento também, ele tem uma dosagem, né? Vai depender da necessidade do paciente. Tem dosagens pequenas, até dosagens mais fortes. Então, tem dosagens aí que vão fazer alguma mudança no comportamento do indivíduo, se ele começar a tomar exageradamente, por exemplo, no caso da automedicação, que você bem falou, que não se deve fazer, né? Pode afetar de uma forma
maléfica à vida do indivíduo? Sim, eu vou dar um exemplo típico. Muita gente hoje usa muito o Rivotril. Ele é um excelente medicamento para ansiedade. Mas se você ultrapassa o tempo que você tem que tomar, ele vai dar um efeito SCAMP diferenciado, que a gente costuma dizer, você pode ficar dependente e ele pode te levar a você ficar muito mais agressivo. O que está acontecendo? A interação medicamentosa não está fazendo um efeito adequado, porque ele está ultrapassando o que ele deveria tomar. E se excedendo mesmo, né? Exatamente. Medicações assim mais comuns seriam esse Rivotril, que a gente ouve muito para tomar para dormir, principalmente. Eu escuto isso corriqueiramente, né? Que toma Rivotril para dormir. A gente não está demonizando o medicamento, gente, por favor. Tá? São dicas para que você não se automedique, não é isso, Eline? Isso é muito importante. O Rivotril é um excelente medicamento para quem está sofrendo de ansiedade, para quem está sofrendo até de fobia, para quem tem medo muito exagerado. Mas também, se você toma demasiadamente por sua conta, ele tem efeitos contrários. Ele vai fazer o efeito que você vai ficar até mais ansioso, você vai ficar muito mais agressivo, e não esquecendo que ele leva à dependência. Por isso é fundamental que você, junto com o teu psicólogo, junto com o psiquiatra, você vai fazer o uso adequado. Aí sim ele é eficaz, ele é importante. Fora isso, se você toma por conta própria, você vai ter efeitos colaterais que você inclusive não vai dominar e vai perder o controle. A terapia, que a gente comentou agora há pouco, ela tem um tempo específico de se fazer, um tempo mínimo, um tempo máximo, ou é o tempo necessário para o caso do paciente? O que você me diz a respeito disso? Tem uma variação ou não? Tem uma variação, vai depender muito da tipologia do paciente. Também a tipologia vai entrar nessa história. O que a gente costuma fazer agora, por exemplo, muita ansiedade, a gente costuma fazer psicoterapia breve, que vai de 6 meses a 7 meses, mas muito peculiar pela história do paciente. Tem pacientes que precisam muito mais tempo pela sua dinâmica, pelo seu entorno de dificuldade e de problemas que ele está sofrendo. E aí, mais minimamente 6 meses a 1 ano, vai depender do paciente. E às vezes a gente ouve pessoas que dizem que fazem 15 anos de terapia, 20 anos de terapia. Isso é real? É normal acontecer? Sim, mas até eles param um pouco. É normal até porque cada processo é outro contexto da sua história. Você vem no primeiro momento porque está sofrendo, tem brigas familiares ou porque não consegue se dar bem profissionalmente. Isso é trabalhado. Já vem no outro momento que você poderia querer ter um filho e não consegue. Então, vai depender das fases que a pessoa está vivendo. Das fases que a pessoa vai passando. E aí, como a pessoa às vezes tem dificuldade de lidar com isso, ela recorre à psicoterapia. Então, por isso que a gente diz, eu tenho 15 anos, tenho 20 anos de psicoterapia. Porque é um trabalho que é contínuo no sentido pela história da pessoa. E aí sempre ela recorre para pedir ajuda e trabalhar essas questões que estão em aberto e que ela não consegue, inclusive, resolver. Por isso que a gente diz, ficou 15 anos ou 20 anos, mas é sempre um outro contexto, é sempre um outro momento, é sempre um processo que ele precisa, de vida que ele precisa recorrer ao profissional. Bom, aqui nós teríamos que ter pelo menos umas 3 horas, 4 horas de programa só para falar sobre saúde mental. Então fica aqui o convite para a Eline para voltar aqui e conversar mais com a gente. Porque nosso tempinho já está acabando, mas o papo estava ótimo, né? E seja sempre bem-vinda aqui para conversar com a gente e dar ótimas dicas sobre saúde mental. Não é isso? Eu que agradeço, foi um grande prazer falar de saúde mental, e quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de ser humano. E isso é fundamental, você como profissional também sabe disso, e é uma coisa mais importante. Obrigada, Eline. Então, gente, fica aí a deixa para a próxima vez que a Eline vier conversarmos mais sobre outras faces aí da nossa saúde mental. Até o próximo programa.